na campanha dos Salmos 91, em nome do Senhor Jesus Cristo, para trazer uma proteção, um guia e uma vida com abundância em nossas vidas, através dos Salmos 91, nós vamos estar protegidos e guiados pelo sangue de Jesus, pois Ele é o nosso guia e a nossa luz. E eu saudo a todos os irmãos que estão entrando nesta concentração de fé para ter como guia, como luz, a oração dos Salmos 91, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo hoje está também nos dando palavras para que nós possamos sermos vencedores, sendo imitador de Jesus Cristo. Porque hoje nós temos Jesus como nosso intercessor. Davi não tinha. O intercessor da época eram os sacerdotes humanos. Hoje nós temos Jesus Cristo, o que está à direita do Pai, está lá intercedendo por nós. Então, nós estamos numa posição mais fácil de contato com o Pai, através de Jesus Cristo. Mas Davi era um homem tão temente a Deus, tinha um coração tão contrito, e era um homem segundo o coração de Deus, que mesmo com aquela dificuldade da época dele, para conectar com Deus, Deus conseguiu enxergar o coração dele, porque ele era um homem como nós, cheio de defeitos, cheio de problemas, era fraco, tinha os seus defeitos, mas ele tinha um coração contrito. O que Deus agrada mais em nós é isso, é um coração contrito, um coração que tem arrependimento. Quando faz alguma coisa que desagrada o Deus que nós servimos, que prejudica o nosso próximo, nós logo em seguida temos arrependimento em espírito e em verdade, porque nós podemos fingir para o outro ser humano, mas para Deus nós não podemos fingir e nem para nós mesmos. Então, Davi, a característica maior de Davi não era porque ele era a pessoa mais certa do mundo, é tanto que Saul tinha menos erros do que Davi, só que Saul era soberbo, Saul dava desculpa, ele nunca se arrependia do que ele fazia, ele justificava, e Deus não quis mais que ele fosse rei, rejeitou Saul. E Davi, tendo mais erros, sendo uma pessoa que cometeu mais erros, Deus chegou a falar que Davi tinha um coração segundo a vontade dele. Por quê? Porque Davi errava, Davi pecava, mas quando ele conseguia enxergar o erro dele, ele colocava a cara no pó, ele falava: Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, tenha misericórdia de mim, papai, cuida de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Então Davi era este homem, e nós hoje é a mesma coisa, e hoje nós ainda temos Jesus Cristo, que viveu aqui 33 anos como homem, e conhece os nossos sentimentos, conhece as nossas fraquezas. Então ele fala: Pai, tenha misericórdia, Pai, mas nós temos que ajudar, nós temos que pedir perdão, nós temos que identificar onde estão os erros e fazer de tudo para não repetir mais aquele erro, mas nós vamos continuar errando, porque nós somos pecadores, nós somos fracos, mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo e com a nossa força, com a nossa fé, com a nossa certeza da vitória, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver. E como andar numa corda é difícil, é simples, mas não é fácil, assim nós vamos seguir o caminho de Jesus Cristo. É muito simples, mas não é fácil, mas nós vamos treinar todos os dias, praticando bem, dando perdão, sendo imitador de Jesus Cristo, porque ele deixou bem claro lá no Evangelho de Mateus, Marcos, João, Lucas, como nós devemos proceder, porque ele viveu 33 anos aqui nessa terra como homem e procedeu de uma forma que é o modelo para que nós possamos alcançar a salvação eterna, conseguirmos aqui ter paz, alegria, equilíbrio, conseguirmos ter uma vida aqui em abundância em todas as áreas das nossas vidas,
para que nós possamos ser um ser humano equilibrado e um ser humano que vai dar certo aqui nessa terra e com a esperança de receber a vida eterna. Nós temos que ter a personalidade de Jesus Cristo. E para nós termos a personalidade de Jesus Cristo, nós temos que nadar por rio acima, nós temos que nos esforçar, pois quando alguém pisa no calo nosso que dói, o nosso instinto é querer vingar, é no mínimo xingar, é querer fazer alguma coisa ruim contra o nosso próximo, ou no mínimo ficar com sentimento negativo. Mas Jesus nos ensinou que na hora que pisar no nosso calo, como eles estavam pregando ele lá na cruz, lá para crucificá-lo, ele tinha o poder de fazer todo mundo virar poeira, e ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Quando ele tomou tapa na cara, chute, pontapé, sendo um homem justo, por inveja, simplesmente por ruindade, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Esse é o exemplo de Jesus, é o perdão, é o amor, que através do perdão, do amor, nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor também nos protege, o Senhor nos guia, porque nós temos que ter a humildade que Jesus tinha e a prudência que ele tinha, porque também quando ele tinha que falar, ele falava igual os fariseus, que conhecia a palavra, mas não praticava a palavra. Eles adoravam Deus apenas na teoria, mas na prática eles não adoravam, e Jesus chamava eles seus hipócritas, seus túneis calhados, seus guias de cego. Se um cego guiar o outro, cairão todos dois no buraco. Por quê? Porque eles conheciam a verdade, mas a verdade eles não praticavam. Eles só apontavam o dedo para o outro fazer, mas eles não faziam. Então Jesus era prudente, ele chamava eles de guia de cego, chamava eles de hipócritas, seus túnel calhado, que é muito lindo por fora, é igual um túnel que alguém faz, aquilo muito bonito, às vezes põe até aquelas pedras maravilhosas, mas se você abrir ali, é ossos, é lugar sujo, porque ali é resto de gente mortal que está ali dentro, e por fora está bonito. É isso que Jesus falava dos que praticavam, pregavam a palavra, falavam a verdade, mas não praticavam. É tanto que ele falou: vocês fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles eram todos hipócritas, pregavam a verdade, falava a verdade, mas não praticava. Então Jesus falou: sejam meus imitadores, porque ele falava e praticava, e ele seguia a lei do Pai, do Eterno, muito além da letra, porque os mandamentos de Deus é feito baseado no amor ao próximo e amor a Deus. Então quem ama o seu próximo, ama o seu próximo de espírito e de verdade, como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, está cumprindo toda a lei do Eterno, muito além da letra, porque a lei dele, se nós olharmos lá os 630 mandamentos que Deus colocou na mão de Moisés para que o povo seguisse, é todos os mandamentos, é de amor, é para respeitar o próximo, para não prejudicar o próximo, para amar a si mesmo e ao próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas. É tudo baseado nisso, mas para nós podermos vivermos na obediência de Deus, nós temos que seguir esses mandamentos, muito além da letra, que é o que Jesus falou, que se encerra em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem seguir isso aí que Jesus falou e deu exemplo nos 33 anos que ele viveu aqui como homem, estará seguindo a lei de Deus, e o plano de salvação eterna está garantida, e a vida com abundância aqui nessa terra está garantida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus falar: tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo como? Sendo justo, perdoador, sendo amoroso, sendo praticante do bem. Então, quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus, seja imitador do nosso Senhor Jesus Cristo,
porque ele viveu aqui 33 anos como homem, abdicou todos os seus direitos de Deus para nos mostrar o que é um homem equilibrado, o que é um homem que segue a Deus. Ele é o exemplo. Não precisa de pensar em nada. Pega a Bíblia, lê, medita na história de Jesus e seja imitador dele a partir de hoje, que você pode ter certeza que você está agradando a ele e agradando a Deus. E quando nós agradamos o nosso Pai, o nosso papaizinho, quem poderá nos atingir? Pois se ele é o nosso Pai, ele nos protege, ele nos guia, ele nos dá uma vida com abundância, ele nos dá alegria, ele vai fazer com que nós, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas aflições, nós vamos estar sorrindo por dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus, quando ele subiu, ele fez com que descesse, vai estar dentro do nosso sentimento, dentro da nossa alma, do nosso espírito, vai estar dentro de nós, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo coisas que o mundo não pode nos dar, porque ele é que nos dá a paz. O mundo pode nos dar, porque Satanás, inimigo das nossas almas, ele pode nos dar riqueza, ele pode nos dar poder, ele pode nos dar um monte de coisa, mas a única coisa que ele não pode nos dar é o que ele não tem, que é a paz, a alegria. É por isso que nós vemos muitas pessoas que são famosos, ricos, poderosos, saudáveis, tem tudo aparentemente, nós que estamos de fora, nós que estamos longe, por que essa pessoa suicidou? Ele tem tudo que um homem queria, agradava aqui nessa carne, e ele preferiu tirar a sua vida. Por quê? Porque essa conexão da paz, da alegria, que dentro de nós, ela é só completa com o Espírito Santo, porque quando Adão e Eva pecou, o Espírito de Deus afastou. Por isso que Deus falou, se comer da fruta morrerá. Morrer é o quê? É desligar do eterno. Então por isso que ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz, para pagar esse pecado que Adão e Eva fez, e Jesus viveu aqui 33 anos mostrando o exemplo na prática e na palavra, como nós devemos proceder, que se ele conseguiu, nós conseguimos, porque ele não era Deus ali naquele momento. Ele tinha os mesmos desejos que nós temos, ele tinha as mesmas fraquezas, só que ele lutava contra elas desde criança. Ele lutava e nunca pecou, e nunca cometeu erros, porque ele quis dizer, Adão pecou por opção, porque Adão estava num contexto muito melhor do que eu, e eu vivi 33 anos nessa terra, e não pequei como homem, e numa situação pior do que Adão, porque Adão tinha a proteção de Deus, Adão não tinha ninguém para induzir ele ao erro, não tinha cultura nenhuma ainda formada do mal, e Jesus tinha um monte de culturas erradas ao redor dele. O mundo, na verdade, era pior do que o mundo de hoje, porque era um mundo cheio de preconceitos, cheio de ódio, qualquer coisinha, até em nome de Deus eles matavam uma pessoa por nada. Então era um povo ainda pior do que o povo que nós vivemos hoje, um povo selvagem, um povo faminto, havia muitas corrupções, existia um pequeno povo muito rico, poderoso. Roma era poderoso e quem estava com Roma era poderoso, mas a maioria do povo era esmagado pelos impostos altos, pela vida difícil, não existia tecnologia, não existia nada, existia muita ignorância, e Jesus conseguiu viver no meio daquele povo, sendo homem, sendo justo e fazendo tudo o que deveria fazer. Então ele nos deixou o exemplo, e quem acreditar nele, foi imitador dele, vai receber a conexão de novo, e de criatura de Deus passa a ser filho, e como filho de Deus, o período que nós vivemos aqui nessa terra, nós teremos uma vida com abundância. Deus pode nos dar riqueza? Pode. Ele pode nos dar tudo de bom nessa terra, porque ele é dono de tudo, ele que criou tudo. Mas o mais importante que ele nos dá, que ninguém pode nos dar, porque riqueza, poder, o outro lado lá também pode nos dar. Quem segue o outro lado recebe isso instantâneo. É só seguir o outro lado que recebe, mas a paz, a alegria e a certeza da vida eterna, só quem segue Jesus é que vai receber.
que mesmo a hora que ele estiver em tribulação, que não tiver nada ao redor contribuindo a favor dele, por dentro ele vai estar feliz, ele vai estar alegre e com certeza de um futuro garantido, igual Estevão. Estevão foi injustiçado, ele estava ali um homem justo, aqueles hipócritas que se diziam que seguia a Deus, ficou com tanto ódio dele porque ele falou a verdade, mostrou para eles o que eles realmente eram, eles mataram ele apedrejado, e ele ainda falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. E ele morreu vendo o céu, então ele tomando pedrada ali, a carne estava doendo, mas ele tinha certeza, ele tinha fé, ele tinha certeza do que ele estava falando e o Deus que ele servia. Então, esta é que é a representação da fé, Estevão. Mas também tem o outro lado, que Deus protegeu lá Daniel da cova do leão, e jogaram ele lá porque ele não adorava outro Deus, só adorava o Deus vivo. E ele falou: quem não adorar o rei vai ser morto, e vai jogar. E Deus o protegeu para provar para aquele povo que o Deus de Daniel era um Deus invisível, eles não podiam tocar e nem ver, mas era real. Ele defendeu um homem de um monte de leão com uma semana sem comer, eles não colocaram, não fizeram nada com ele, ficou junto com ele lá um dia, uma noite, e não fizeram nada com ele. Então tudo que Deus faz para os servos dele tem propósito. Por isso que Paulo falou: quer vivemos, quer morremos, nós estamos junto com Deus. É esta fé que nós temos que ter, esta fé verdadeira, que se Deus fizer para nós, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E nós vamos adorar ele pelo que ele é, nunca pelo que ele nos dá, nem pelo que nós queremos, mas nós temos que adorar ele em espírito e em verdade, por amor. E quem adora por amor não preocupa do que vai receber. Deus é nosso Pai, e o Pai sempre dá o que o Filho precisa. Até nós que somos pecadores, que somos falhos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial do céu. Com certeza, se nós pedirmos ele um pão, ele não vai nos dar uma pedra. E se nós pedirmos ele um peixe, ele não nos dará uma cobra, porque ele é o nosso Pai, ele nos ama. Então fique tranquilo, que quem serve a Jesus pode ter tribulações, dificuldades, tem um inimigo, é um exército inteiro contra você, contra mim, porque um terço dos anjos que estavam no céu se tornaram soldados de Satanás aqui na terra. Espiritualmente nós temos um exército enorme e poderoso. Todo o poder que aqueles anjos tinham, Deus não tirou o poder deles. Então nós temos um exército contra nós, um exército enorme, visível, que nós não conseguimos nem calcular, mas só que o Deus que está conosco é muito maior do que ele. Foi ele que criou tudo, então ele é o poder. Então, se nós formos verdadeiramente filhos, não precisamos de temer a nada e nem a ninguém. É igual o Salmos 91 fala: pode cair 10.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pode cair para o lado, para cima, para baixo, mas nós não seremos atingidos, porque o Deus que nós servimos é o Deus do poder. Ele é o poder, ele é controlador de tudo. Apesar dele não ser um ditador, ele é um Deus que cumpre as próprias leis que ele criou. Então, por isso que acontece muita coisa. Muita gente fica questionando por que Deus é tão poderoso e é o nosso Pai e deixa acontecer tanta desgraça com o inocente, tanta coisa ruim nessa terra. É porque ele criou uma lei que aqui no mundo natural, quem abre o portal para o mundo espiritual do bem, que é ele, e do mal somos nós. E infelizmente, nós, a maioria de nós, abrimos muito mais o portal do mundo natural que nós vivemos para o mundo espiritual do mal agir, do que o mundo espiritual do bem, que é Deus, para agir. E Deus, como ele é dono de tudo, ele é o Todo-Poderoso, mas ele não é um juiz corrupto, ele criou as leis para ele também cumprir. Ele não é um ditador, ele simplesmente cumpre as leis que ele criou, e ele criou essa lei que o mundo espiritual, tanto do bem como do mal, só vai agir nesse mundo natural nosso. Nós somos o portal, nós somos o responsável, e nós já temos os sentimentos ruins
e os sentimentos bons. Se nós deixarmos aflorar os sentimentos ruins, nós já estamos abrindo a porta para o mundo espiritual atuar na nossa vida, na vida dos que estão ao nosso redor e no nosso ambiente. Se nós abrimos o coração para gerar o sentimento positivo, que é a alegria, é a paz, é o perdão, é o amor ao próximo, amor a Deus e amor a nós mesmos, nós estamos abrindo um portal para que o Espírito Santo atua, e ali vai ter bênção, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter união, vai ter comunhão e tudo de bom que está ali. Então, por isso que nós temos que ter essa concentração de fé. Vocês podem ver que quem serve ao outro lado, aos espíritos malignos, eles são unidos, eles fazem reuniões, porque tudo que ele manda eles fazer, ele faz, porque quando faz o que ele manda, que é abrir os portais para o mal, ele pode atuar. A única coisa que as pessoas às vezes não sabem, que está abrindo para aquele espírito maligno, aquela rede do mal, não fazer o mal só para os outros, faz para ele também, mas só que ele é enganado, que vai dar para eles riqueza, vai dar poder e vai matar o inimigo e vai ser amigo dele, mas na verdade ele finge ser amigo dele, mas ele quer destruir tantos outros como ele. Mas Deus não, Deus quer trazer bênção para nós e para os outros, e nunca destruir ninguém. Então, essa consciência que nós temos que ter, nós temos que compartilhar tudo onde tiver a palavra de Deus, que tiver uma declaração do bem, nós temos que estar juntos, porque nós somos o portal nessa terra, para o bem ou para o mal. Se hoje todo ser humano que existe, os 8 bilhões de ser humano que existe, pôr na mente e no coração, nós vamos praticar só o bem, nós vamos perdoar, nós vamos amar, nós vamos fazer caridade. O mundo em segundos, amanhã, se começar hoje, amanhã não vai ter mais nenhum homicídio, não vai ter nenhuma briga. O mundo não vai ficar 100%, porque já o mundo tem muita coisa ruim, mesmo quando o homem não pratica o mal, porque tem vírus, tem bactéria, tem fenômeno da natureza para destruir. Mas a parte do homem de assassinato, de roubo, de tanta coisa ruim, de estupro, todos esses crimes que os homens cometem, essas guerras nuclear, bomba para tudo quanto é lado, é só o homem mudar a mente e o coração. Acabou. Nós vamos viver 1000 vezes mais em paz do que nós vivemos hoje. Basta mudar a mente e o coração para o bem. O que Jesus nos ensinou a amar e perdoar. Porque quem ama e perdoa não rouba, não deseja mal, não faz fofoca, não assassina, não bate, não faz nada de mal, só faz o bem. Quando abrir a boca é para abençoar o seu próximo, quando abrir a boca é para abençoar o seu ambiente, quando abrir a boca é para abençoar tudo que tem. É assim que Jesus Cristo queria que nós fôssemos, mas infelizmente a maioria prefere fazer o contrário, mesmo sabendo o resultado, porque se nós fizermos uma análise hoje do mundo, a cultura é sempre de bater ou levou, vingança, ganhar vantagem com o outro, é só coisas para prejudicar o nosso próximo e automaticamente prejudicar a nós. Só que nós, muitas das vezes, não conseguimos enxergar, porque a nossa visão é curta, pensa só ali no momento. Então, se mudasse a mentalidade hoje, não precisava de ser dos 8 bilhões, não. Se a metade do planeta mudasse de visão hoje, era apenas uma cultura, mudar a cultura, a visão, mudaria tudo. O mundo espiritual do mal fecharia milhões de portas para ele atuar, e o bem ia jorrar nessa terra. Então tudo depende de nós. Mas aí você fala, mas eu sou um grão de areia no planeta, desses 8 bilhões eu sou apenas um, mas vamos pelo menos fazer a nossa parte, não importa. Nós temos que pregar, espalhar o bem, como o Satanás usa pessoas para espalhar o mal, para espalhar o espírito da vingança, do ódio, da raiva, da guerra. Ele está aí a cada minuto milhões espalhando isso. Nós, mesmo que sendo poucos, vamos espalhar o amor, a alegria, o perdão, e mostrar para as pessoas que têm um exemplo. Jesus Cristo. É só pegar a Bíblia e ler Mateus,
lê Marcos, tudo é falando a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, lá ele está ensinando como nós devemos proceder com o nosso próximo, como nós devemos proceder com Deus, e quem seguir aquele manual, o exemplo que Jesus deixou para nós, apenas o exemplo dele, não precisa seguir exemplo de mais ninguém na Bíblia, só o dele, como ele agiu, como ele falava, ele tinha prudência e tinha simplicidade, e tinha amor e perdão no coração. Ele nunca falava mal de ninguém, ele só chamava a atenção dos que conheciam a palavra, como os sacerdotes da época, mas eram hipócritas. Aí ele chamava a atenção, mas também tudo com respeito, com palavras fortes, mas com respeito. Então ele sempre respeitou, até mesmo Satanás, quando foi atentar a ele respeitou, mas foi forte com ele, falou assim, olha que ele mandou, falou, se prostrar nos meus pés, tudo isso te darei. Ele falou, apartai-vos de mim, que está escrito na palavra, adorarás só o Senhor teu Deus e só a Ele prestai culto de oração. Porque Satanás, nos 40 dias, pegou Jesus na fraqueza, porque Jesus era homem, então ele estava com fome. Imagine, nós nem aguentamos, mas ele 40 dias lá no deserto, com sede, com fome. Satanás chegou tipo um anjo de luz. Ele até enganou Jesus a certo ponto. Jesus, se ele quase conseguiu enganar Jesus, imagina nós. Ele chegou lá disfarçado, como um anjo que veio servir Jesus. O Jesus já ficou sabendo que ele não era anjo quando ele falou, se tu és filho de Deus. Porque o Satanás, ele sempre coloca dúvida, mesmo ele sabendo. Mas aí quando ele falou assim, é que Jesus ficou sabendo que ele não era anjo, que ele era o Satanás, que ele foi lá disfarçado para tentar Jesus. Primeiro ele falou assim, se tu és mesmo filho de Deus, faça que essa pedra se transforme em pão. Esse si dele, Jesus já viu que era o Satanás, e falou assim, e tudo Satanás usou a palavra. Aí Jesus também está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele subiu com Jesus lá nos altos montes, mostrou todos os reinos. Tem muita gente que fala que ele mostrou até a nossa época aqui para Jesus, falou assim, isso tudo aqui é meu, e eu dou para quem quiser. Então, quer dizer, ele mostrou que ele tem poder de dar todo o poder, toda a riqueza, porque quando o homem pecou, desvinculou de Deus, que Deus deu isso aqui para nós damos a procuração para Satanás no mundo espiritual tomar conta desse planeta, e ele vai e escolhe os carnais que fazem a vontade dele para administrar o planeta. E muitas das vezes é administrado por pessoas guiadas por ele, às vezes até as pessoas sem saber, porque não segue os princípios de Deus. Aí Jesus foi e falou com ele, também está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestai culto de oração, apartai de mim, Satanás. Aí Jesus mandou ele embora, porque ele queria que Jesus adorasse ele, que se adorasse ele dava tudo. Então deixou bem claro, qualquer um de nós, porque Jesus naquela época ele era homem como nós, ele não era diferente de nós, ele tinha abdicado todos os direitos de Deus. Que exemplo que Jesus deixou? Se nós também formos discípulos de Satanás, não servo, porque o servo nem sabe que serve a Satanás. É igual uma grande empresa aí, um cara que é servo, ele nem conhece o dono, mas os discípulos que estão lá na diretoria, que conhecem o dono, Satanás, tudo que ele precisar aqui nessa terra, de coisas materiais, de poder, ele é capaz de dar, porque está na mão dele fazer isso. Mas só que um verdadeiro servo de Deus só vai querer o poder, só vai querer a prosperidade que vem de Deus, porque mesmo aqui nessa terra, essas pessoas que conseguem esse poder vindo da força do mal, ele não tem paz, ele não tem alegria, então não adianta nada, ele vive de aparências, lá no travesseiro dele, ele é triste, porque o que deu para ele aquele poder não tem alegria, não tem paz, porque a nossa paz só vem com a conexão com o Espírito Santo, porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, então nós necessitamos da presença dele, faz parte do nosso DNA, e quem não se torna filho de Deus através de Jesus Cristo, está afastado dessa conexão. Então
dentro há um vazio. Por isso que tem muita gente que refugia nas drogas, nas bebidas, porque tem uns que tem um vazio, ele sente mais, ele é mais espiritual, ele sente mais, então, ou ele segue a Deus para que o Espírito Santo cobra esse vazio que está dentro dele, ou ele começa a fazer um tanto de coisa para fugir daquela tristeza, daquele vazio, que muitas das vezes não tem nem motivo, porque tudo ao redor dele está funcionando, ele tem riqueza, ele tem poder, ele tem saúde, ele tem pessoas ao redor dele elogiando, ajudando ele, mas não adianta nada, aquele vazio, aquela coisa ruim, e começa a fazer um tanto de coisa para não para resolver, mas para refugiar. Então uns refugiam na bebida, outros na droga, outros na promiscuidade, e tudo que tem nesse mundo aí que traz prazer para a carne, ele tenta fazer, mas cada vez que ele faz, ele sente ali aquele momento de alegria, de euforia, depois que passa, vem de novo o vazio, a tristeza, e assim vai. Tem uns que chegam, dependendo da situação emocional de alguém, porque existem as doenças biológicas, emocionais, aí um inimigo das nossas almas potencializa aquilo, e há pessoas que vão ao suicídio. Muitas das vezes tem problemas biológicos também, precisa de medicação, precisa de terapia, mas só isso não vai resolver, que ele precisa de Jesus também no coração. E tem outros que é apenas espiritual, mas mesmo tendo o material, o inimigo aproveita daqueles problemas, aquelas enfermidades biológicas e potencializa para que piore a situação. Então nós sempre temos que cuidar, fazer a nossa parte é olhar o biológico, se tem alguma coisa errada, o que tem que ser feito, mas também cuidar do espiritual, é um conjunto, porque existe realmente enfermidades que é biológica, que pode ser tratada com nossos remédios, com as nossas terapias, mas também existe o lado espiritual, tanto para potencializar essas enfermidades que as pessoas têm, como também para criar, que tem pessoas que não têm nada, é examinado, é testado, não tem nada, mas vive deprimido, vive com um monte de problema. Todas as enfermidades que nós temos vêm do nível emocional. Por quê? Porque através da tristeza, através da raiva, do rancor, da angústia, de tudo que nós sentimos é que vem as enfermidades. E se nós estivermos com Jesus, nós vamos lutar contra esses sentimentos negativos e vamos ter alegria, paz e prosperidade em nossas vidas, e vida com abundância em todos os sentidos, no emocional, na nossa saúde biológica, no nosso psicológico e também na vida material nossa. Não precisa de nós termos grandes riquezas, mas ter o que nós precisamos para viver. Se Deus colocar riqueza em nossas mãos, não é porque tem um objetivo. Se Ele colocar riqueza, que Ele coloca riqueza, mas não é na vida de todos, não, de alguns. Para quê? Para aquilo ali servir para ajudar o próximo, para desenvolver alguma coisa boa, um trabalho para espalhar a palavra do Senhor, uma ajuda às pessoas. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Ele não vai nos dar riqueza para apenas servir a nós e a nossa família. Se for para isso, Ele não vai dar, porque não vai ter nenhuma função. Ele vai dar o que nós precisamos. Mas a pessoa que tem esse coração de ter para ajudar o próximo de alguma forma, fazer crescer a palavra, distribuir a palavra, para poder ajudar as pessoas que precisam, tanto a nível material como espiritual, ele dá, porque aquilo ali tem um objetivo. Põe na cabeça e no coração, Deus é um ser super inteligente, super dotado, nós somos mais semelhança dele, então nós somos parecidos com ele, mas ele só faz tudo com estratégia, com objetivo. Então, cada pessoa ele vai agir de uma forma, cada pessoa ele vai dar um dom diferente, ele vai dar um dom de um para pregar a palavra, outro para curar as pessoas, outro para dar profecia, outros para fazer caridade, outros para ajudar a obra a crescer. Então, Deus trabalha como um corpo. Tanto que Jesus falou, eu sou o cabeça e vocês são o corpo. Então, um vai ter função de olho, outro vai ter função de boca, outro vai ter função
de orelha, e tem que ser um corpo que trabalha em harmonia, como o nosso corpo. Você nunca viu falar que a orelha quer ser olho, nem o olho quer ser orelha, e nem que o pé quer ser o cérebro. Todos, um precisa do outro, mas tudo trabalha em um conjunto, e cada um cumprindo a sua função. Aí o corpo funciona. É isso que Deus queria, né, para nós. Só que nós temos muita dificuldade, porque quando Adão e Eva caiu, nós desconectamos de Deus, e só através de Jesus que nós conectamos de novo, e mesmo assim não conectamos totalmente, mas nós vamos lutando, como andar em cima de uma corda, equilibrando a cada dia, para cada dia ser mais parecido com Jesus. Este é o objetivo da palavra de Deus, esse é o objetivo que Deus quer para nós, vivermos aqui uma vida com abundância, vivermos aqui em harmonia, um ajudando o outro, um sendo amigo do outro, que está se acabando. A cultura agora é individualismo, cada um para si, Deus para todos, mas não funciona. Nós estamos em cima de uma bomba a ponto de explodir por conta dessa visão individual. É um país querendo ser melhor do que o outro e criando guerras. É um Estado querendo ser mais poderoso do que o outro. Começa a nível de família, sempre tem na família um querendo ser melhor do que o outro, prejudicando o outro. Depois vem a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país e o mundo. E assim, com essa cultura, fica tudo do jeito que está aí, que todo mundo sabe. É violência, é crime, é tudo de ruim, sendo que poderia ser tudo de bom, porque o planeta Deus fez para nos servir. É tanto que, se você olhar aí no Google, você pode ter certeza que desde 1969, quando eu nasci, há 55 anos atrás, o mundo tem mais comida do que gente para comer. Então, se tem alguém aí passando fome no planeta, que tem muitos, é por falta de distribuição. E essa falta de distribuição é o quê? É o egoísmo, é a falta de união, é a falta de amor, é o querer ser individualista. Então, é jogado fora toneladas de comida e tem um monte de gente passando fome, sendo que o planeta produz mais alimento do que tem gente para comer. Para vocês verem que tudo isso é ação do homem negativa. Tem a positiva, que ele produz o alimento, e a negativa, que desperdiça, joga fora, e uns têm para jogar fora e os outros estão passando fome. Tudo por conta da cultura errada, que não seguiu a cultura de Jesus, que é a distribuição, que é o amor, que é a união. Porque se nós temos amor ao próximo como a nós mesmos, jamais nós vamos agir a nível de pessoal, até a nível de país, querendo escravizar e prejudicar um país a benefício meu próprio, e assim faz a corrente do mal. Então nós temos que ter essa consciência, mesmo que nós fosse um grão de areia no mar, igual eu estou aqui, eu sou um grãozinho de areia no mar, mas eu estou falando, e se alguém pegar isso aí e pôr em prática, seguindo lá a Jesus, não a mim, sendo imitador de Jesus Cristo, um a mais, já vai mudar todo o ambiente lá da casa dele, da vida dele. Então nós temos que, na prática, sermos imitadores de Jesus Cristo, para nós trazer luz para este mundo e sermos sal desta terra, em nome de Jesus. Agora vamos voltar aqui para nós orarmos o Salmo 91. Esta palavra foi Jesus que enviou. Eu sou apenas instrumento. Ele está me usando para falar com você e comigo mesmo, porque tudo que nós pregamos é para nós que somos pregadores. Nós é que precisamos mais do que quem está ouvindo, mas é para todos nós essa palavra, para nós refletirmos na nossa vida, no nosso dia a dia, ao redor de nós, e tentarmos sermos um pouquinho mais parecidos com Jesus, para que nós possamos alcançar a vida eterna e viver aqui nessa terra uma vida com abundância e com a proteção do nosso Pai, do nosso Papaizinho eterno. Vamos orar. Quem tiver aí o Salmo 91, tiver a Bíblia aí, vamos orar junto comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrará refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio, porquanto fizeste do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te tentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Pisará o leão e o aspo, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quem está firme vai ver a salvação, vai ver a proteção. Então, que esse dia, nas nossas vidas, seja um dia de vitória. Acredite no sobrenatural de Deus. Hoje, quem for fazer essa prova do Enem aí, vai com a mente e o coração firme que vai vencer. Você estudou, você fez a sua parte. Agora, concentre a sua mente e o seu coração em Deus. Fica tranquilo, confia. Quem manda no meu futuro é o meu Pai. Então eu vou vencer em nome de Jesus. Você que vai para o trabalho ali agora, tem muitas pessoas que trabalham hoje. Eu mesmo daqui a pouco vou trabalhar, porque eu trabalho na rua. Então, daqui a pouco, depois das 10 horas, eu também vou trabalhar. Então nós temos que ir com a fé, com a certeza da vitória, que nós vamos vencer, que o sobrenatural vai acontecer em nossas vidas, que nós estamos aqui para ser protegido e guiado pelo nosso Pai Celestial, que nenhum malfeitor vai chegar em nós para nos assaltar, para nos fazer o mal, que nenhum imprudente vai bater no nosso carro, ou vai nos atropelar, ou vai acontecer alguma coisa, porque o Senhor está aí guiando, está nos orientando e nos dando um futuro de verdade, porque só de nós termos essa mente de fé, de certeza da vitória, já está garantida a nossa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, eu peço a vocês para prestar bem atenção. Essa oração é uma oração escrita aqui. Eu vou ler para todos e vocês reflitam sobre essa oração. Apropriando-se do escudo da fé. Amado Pai Celestial, pela fé, aproprio-me da proteção do escudo da fé. Conto com a tua santa presença para envolver-me como uma cápsula, oferecendo-me proteção total contra todos os dardos inflamados. Conceda-me a graça de aceitar o teu propósito, que me aperfeiçoa a permitir que alguma das flechas de Satanás ultrapasse o escudo, capacitando-me a louvar-te. Por isso, ajuda-me a estar concentrado na tua presença e não nos dardos do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e protejam dos ataques do reino de Satanás. Que esses anjos ministradores estejam presentes para frustrar as estratégias do diabo de prejudicar a mim e a minha família. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e louvo pela minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, apropriando-se do escudo da fé. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apropriando-se do escudo da fé, nós também estaremos protegidos. E, Senhor, ajuda-nos a manter nossa fé, integridade, mesmo nos momentos de provação. Então, nós temos que clamar ao Senhor e falar: Senhor, mesmo nos momentos nossos de provação, nós temos integridade com Deus, porque nós estamos servindo a Ele não pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele é. E quando nós seguimos pelo que Ele é, nós nunca desistimos de
invocar, de pedir a sabedoria dele, de confiar na justiça dele, mesmo nos momentos de provação, que possamos buscar tua sabedoria e confiar na tua justiça. Então, mesmo nos momentos de provação, de dificuldade, de injustiça, quando alguém pisa no seu calo injustamente, e nós estamos ali passando dificuldade, e tem pessoas nos maltratando, nos maltratando com palavras, com atitudes, com ação, mas nós estamos, Senhor, perdoa essa pessoa porque ele não sabe o que faz. Me ajuda, Senhor, a manter minha fé. Me dê sabedoria, Pai, para a vitória, para que eu tenha uma vida com abundância aqui nessa terra. Eu confio na tua justiça. Os que são injustos comigo está nas tuas mãos. Faça a tua justiça da forma que o Senhor quiser, mas eu oro por eles e dou perdão para eles em nome do Senhor Jesus Cristo, que aí, na hora certa, no momento certo, ele vai nos recompensar. E a recompensa maior não está nem aqui nesse planeta, nem nessa vida que nós temos aqui. A recompensa maior é a vida eterna, é a vida com abundância por eternidade. Mas com certeza, o período que nós estamos aqui, ele sempre vai fofar nossa cama, ele sempre vai nos ajudar. Basta nós estarmos conectados com ele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e todos que crêem, diga amém, aleluia, e compartilhe esta palavra. Fale com mais pessoas, porque Jesus deixou bem claro: aonde estiver 2 ou mais em meu nome, ali estou eu. E tudo que ser concordado na terra, estiver mais de 2 também, é concordado no céu. Então, quanto maior número de pessoas está concentrado em Deus, mais milagres, mais prodígio acontecerá no meio daqueles que estão naquela concentração de fé. Então, vamos ser grandes equipes aqui nessa terra. Vamos desenvolver o máximo, vamos fazer nossa pequena parte, porque você aí, se tem 100 pessoas aqui me acompanhando, se compartilhar com 5 e mais uma só vir aqui e assistir essa live, nessa concentração de fé, dobra de pessoas, e assim, aos poucos, pessoas vão sendo impactadas por Deus e vai conseguindo a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós vamos fazer o trabalho de formiguinha. A formiguinha vai, cada um leva só, mas elas estão ali em conjunto, firme, unidas, e elas conseguem a vitória. Então, Deus vai nos dar a vitória, porque nós vamos pregar o amor, o perdão, a união, mesmo que seja bem devagar, como o trabalho da formiga ali, pouquinho a pouquinho, mas aos poucos, Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, que depende aqui que nós possamos abrir o portal para que o Espírito Santo atue neste planeta. Quanto mais ele atuar, mais vida nós teremos aqui e mais pessoas serão salvas. E a Bíblia está deixando bem claro, uma alma quando se salva, a alegria em todo o céu. Então vamos contribuir, vamos fazer nossa pequena parte para que o Senhor nos abençoe e cresça a obra dele cada dia mais, porque os trabalhadores são poucos e a seara é muito grande, e nós temos um inimigo para lutar 24 horas contra nós, mas nós temos Todo-Poderoso, o que tem o poder, o que é o poder para nos livrar. Ficam com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.